Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar sobre prótese de mama. Se você tem interesse no assunto, fique conosco até o final desse vídeo. Hoje eu estou aqui com a cirurgiã plástica Márcia Hoyos. Vamos conversar sobre prótese de mama, um procedimento bastante procurado pelas pessoas, porque a intenção na verdade é ficar mais bonito, investir na autoestima e nesse contexto a cirurgia plástica tem contribuído bastante. Doutora Márcia, tudo bem? Tudo bom? Prazer em recebê-la novamente aqui. Obrigada, prazer é meu. A cirurgia plástica, doutora, de uma forma geral, ela realmente tem uma contribuição importante na autoestima das pessoas, né? Com certeza, com certeza. A partir do momento que tem alguma coisa que a cirurgia plástica possa ajudar e realmente incomode o paciente, isso tem uma importância significativa na vida da pessoa. É bastante perceptível essa busca pela questão da prótese de mama, né? Já não é de hoje. Doutora, aconteceram mudanças em comparação a 10, 15 anos, por exemplo. O procedimento mudou, as alternativas, as possibilidades de próteses, avançaram? Como que está nessa questão? Bom, a técnica é bastante semelhante, as coisas podem evoluir às vezes um pouco, a qualidade das próteses melhorou um pouco, existem marcas que hoje podem trazer algum benefício para a paciente, né? Mas a técnica basicamente é a mesma, certo? Mas assim, o que dá diferença hoje é que as pessoas estão mais bem informadas a respeito das técnicas, planos de colocação, texturas da prótese, coisas assim. Existem tipos diferentes de próteses? As próteses elas têm várias diferenças, tanto no tamanho, obviamente, mas na textura, que é a superfície da prótese, quanto no tipo de modelo da prótese. Então existem as próteses redondas, existem as próteses anatômicas, que têm um perfil mais natural, e existem as projeções diferentes. Projeções diferentes, é a localização que ela vai ser inserida? Não, é a prótese, por exemplo, uma prótese de 300 ml, né, redonda. Ela pode ter uma base de 11,1 com uma projeção de 4,9, seria uma prótese perfil alto. E o mesmo tamanho, ou mesmo volume, ela pode ter uma projeção, um diâmetro menor com mais projeção. O que significa isso? Para que serve isso? Para aquelas pacientes mais ou menos estreitas, porque você tem que colocar uma prótese que caiba no seu tórax. Você não pode colocar uma prótese muito estreita, de forma que fique espaço entre as próteses, né? E também não pode colocar uma muito larga, de forma que a prótese pegue do lado, né? Então, para cada paciente, você consegue escolher uma prótese que vai dar o melhor resultado. Claro, isso precisa ser avaliado durante a cirurgia. Nós medimos a paciente para isso, para escolher a melhor tipo de prótese para essa paciente, que caiba no tórax melhor dela. E em função do que ela gosta, a gente escolhe projeção diferente, formato diferente. As pacientes, a gente ouve muito que ela chega já solicitando, pedindo, eu quero tamanho tal, mas isso aí depende do perfil da pessoa, é a médica, você no caso, que vai determinar de acordo com o perfil da pessoa? Na verdade, assim, às vezes elas já vêm com uma ideia em função do que elas já viram. Por exemplo, eu vi a minha amiga colocou a prótese atrás do músculo. Eu quero uma prótese igual a dela, porque ficou bonito. Tudo tem prós e contras, né? A prótese, ela traz um benefício na autoestima, mas ela pode trazer alguns prejuízos também para a saúde, eventualmente, né? Então, eu acho que tudo tem a sua indicação. Então, por isso que é importante uma conversa com o médico. Em relação somente à parte estética, é interessante ver, por exemplo, fotos que o paciente acha bonito, para você saber se a paciente gosta de próteses mais marcadas, mais naturais. Entendeu? Existe uma idade apropriada ou não é um fator importante a questão de idade? É interessante que para jovens, né, adolescentes, digamos assim, eu particularmente não gosto de colocar abaixo dos 17 anos, por alguns fatores. Mas a paciente tem que ter já o corpo de mulher, digamos assim, a sua evolução feminina realizada, digamos assim. Então, para você permitir a colocação da prótese. Agora, não teria idade para
para mais tarde de colocar. Por exemplo, você pode colocar em pacientes com 60 até 70 anos, elas podem ter uma necessidade de haver troca da prótese. Então, se a paciente tem muita idade, às vezes pode não ser interessante. Isso é uma coisa que está acontecendo hoje. Está havendo um movimento para a explantação das próteses, para a retirada de próteses, em alguns casos. O que muda no corpo da mulher? Porque quando a mulher pensa em colocar uma prótese, evidentemente, ela está pensando em melhorar a autoestima, ficar melhor consigo mesma, né? Mas na questão fisiológica, muda alguma coisa? A sensibilidade, por exemplo, a questão de amamentar? Então, a prótese, normalmente, teoricamente, se for só uma colocação de prótese simples, teoricamente ela não altera em nada, nem a amamentação, teoricamente, nem a sensibilidade. Infelizmente, a gente sabe que a sensibilidade pode ser prejudicada com a colocação da prótese. Existem técnicas que têm menos chance de perder sensibilidade. Esse é um dos fatores que pode prejudicar a futura amamentação. Por quê? Se você não tem uma sensibilidade adequada, você não tem o reflexo da amamentação adequado. Então, isso teoricamente pode prejudicar um pouco, perder toda a sensibilidade, digamos que é praticamente impossível. As próteses são definitivas? Existe um tempo de duração? Então, isso tem se falado muito hoje. Por quê? Hoje as próteses, nós sabemos que é um corpo estranho a prótese. Então, você não tem como controlar o corpo estranho no corpo de alguém, né? Antigamente o pessoal falava que a cada 10 anos você tinha que trocar a prótese. Seria uma média. Por quê? Porque a chance de rompimento da prótese seria muito alta. Hoje as próteses estão de melhor qualidade, mas rompimento de prótese pode acontecer. A gente sabe que após 10 anos é mais frequente, mas pode acontecer antes o rompimento de prótese. Inclusive as próteses dão garantia vitalícia em relação ao rompimento. Então sempre que você opera é interessante você ter a etiqueta, a nota fiscal da prótese, uma garantia da paciente. E fora isso, existem alguns outros problemas em relação à prótese que tem que ser considerados e o paciente tem que saber. Existem protocolos, cuidados que as pacientes precisam tomar durante esse tempo que ela fica usando? Ou não, a vida normal? Não, é vida normal. Depois do tempo de recuperação pós-operatório, que a gente fala que basicamente são 3 meses, que é o tempo de cicatrização normal, a vida é normal. Pelo menos deveria ser. Você deveria fazer tudo absolutamente normal. Claro. O que a gente tem que ficar mais preocupado é em relação à avaliação à mama, né? Então, a prótese, ela não causa câncer de mama. Isso já tem mais de 40 anos de uso de prótese. Mas, eventualmente, ela pode atrapalhar um pouco a avaliação da mama. Então, a gente sempre orienta a fazer um acompanhamento adequado. Isso a gente vê. Tem muita paciente com prótese, depois de 35, 40 anos, que se esquece de fazer a avaliação da mama. E isso é muito importante. Tem paciente que acha que não pode fazer mamografia. Não, você tem que fazer mamografia, ultrassom, conforme a sua idade e a sua indicação, independente da prótese. E não tem risco de rompimento de prótese o exame, tá? Por exemplo, uma mulher que tem a mama caída, são procedimentos distintos? Por exemplo, ela quer colocar a prótese, mas tem a mama caída. É um procedimento só? A colocação de prótese já resolve a questão da mama caída ou são procedimentos separados? Em geral, não. Não? Infelizmente, nem que colocar um peito muito grande. Aí você vai ter que tirar um tecido mamário, um pouco, muitas vezes, e pele. Então, decorrente disso, você vai ter uma cicatriz resultante na mama, que normalmente a gente chama de T invertido. Mas, em geral, traz um benefício muito grande para o paciente. Aqui no Brasil, é um pouco diferente da Europa ou dos Estados Unidos. As mulheres, em geral, não querem nenhum tipo de sobra de pele. Nos Estados Unidos ou na Europa, eles aceitam um pouco melhor sobra de pele. Mas aqui no Brasil não, então a gente dá uma preferência, assim, tem um pouco de sobra de pele, realmente é melhor tirar. Doutora Márcia, cirurgia é cirurgia, até uma extração de um dente, né, considerado, existe um risco, né? Mas assim, dentro das margens aí, por exemplo, como que a cirurgia de prótese, ela é considerada simples, tranquila? Como que vocês analisam essa questão? Se a paciente não tiver problemas de saúde, dificilmente o paciente tem problema. O risco de infecção é muito baixo e é importante que as pacientes façam um pós-operatório adequado. Eu vejo muita gente com pressa de recuperação no pós-operatório e aí eu pergunto, quantas vezes na vida você quer operar? Não vale a pena você fazer o repouso e os cuidados pós-operatórios de uma forma adequada? Você vai ter um benefício muito grande. O que a gente vê é que tem gente que realmente não faz um
um pós-operatório correto. E outra coisa são pacientes que possam ter doença associada, o que hoje é cada vez mais comum. Tanto doenças reumatológicas, cardíacas, diabetes. Então, assim, essas pacientes especificamente têm um risco totalmente diferente de uma paciente que não tem problema. Então, isso você tem que avaliar clinicamente e normalmente, se você faz o controle dessas pacientes, vai tudo muito bem. Então, na verdade, é a condição da paciente. É uma condição clínica da paciente, né? se ela não tem fatores associados, associado à técnica cirúrgica, obviamente, os cuidados que o médico tem, mas também aos cuidados do paciente. E de uma forma geral, assim, deixando de lado as intercorrências, né? A recuperação é tranquila? Em geral é bem sossegada. A primeira semana que você precisa mais repouso, e basicamente pelo risco de, se você fizer algum esforço, algum movimento abrupto, você pode ter um sangramento. E se você tem um sangramento importante, você tem um hematoma. Logicamente ninguém quer isso, é uma coisa rara, isso é bem raro. Mas isso pode acontecer, por isso que a gente pede um repouso um pouco maior na primeira semana. Depois da primeira semana a gente vai liberando, a partir de 3 semanas normalmente você tem uma vida relativamente normal. Pode fazer exercício aeróbico. Agora, a grande questão é essa, digamos assim, esse resgate ou o fortalecimento da autoestima, né? Porque com certeza. Né? Por exemplo, as pacientes que não têm, principalmente as mais jovens, que não têm nada de mama e colocam prótese, é uma mudança de vida. E as pacientes que tiveram filho e sobra pele e a mama diminui, porque normalmente a mama evolui após a gestação, também melhora muito. Tanto a qualidade de vida dela, que às vezes até com relacionamento com o marido, etc. É isso aí, doutora Márcia. Obrigado, foi bacana o nosso bate-papo e espero que a gente possamos nos encontrar novamente para passar essas informações que sempre são muito importantes para as pessoas. Eu que agradeço. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa entrevista. Comentem, curtam e não esqueçam de acionar o sininho para que vocês sejam notificados de novos vídeos no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima entrevista.